3? A gente tem um levantamento mais ou menos possível dentro do ano. Esse ano eu fiquei sabendo que no Vale todo a gente perdeu 14 pacientes. E esse ano, daqui de Taubaté, 3 óbitos. Mas o porquê desse óbito? Por Na falta verdade, de achar o doador? Isso, porque na verdade demora muito. É o que a gente fala sempre, prevenir, né? Porque a gente nunca sabe se é como uma pessoa que a gente ama, ou um vizinho, ou alguém que a gente conhece bem próximo. As pessoas não doam por medo. Na verdade, quando elas precisam, elas entram em desespero. A gente está com um paciente em Pindamonhangaba, que é um médico, ele tem 27 anos, ele está na Bahia, e ele está necessitando da medula óssea. E a família também foi assim, tudo de repente. A gente até fez no mês passado em Pinda e colocamos, né, também, não é para ele a campanha, mas ele está necessitando também. Então, assim, se a gente puder fazer antes de acontecer com a gente, é bem melhor, né, do que deixar acontecer primeiro. Então, a gente tem que se prevenir. Não custa nada, não dói, não perde tempo, né, e é gratificante. Então, esse ano a gente perdeu só aqui, que eu sei, em Taubaté, 3 pacientes. E na região toda, 14 pacientes. Tem um prazo, assim, pra pessoa se curar? Porque que nem assim, que nem o doutor está esperando o doador, ele tem um prazo? Ou no caso, ele poderia até falecer antes de chegar a medula? Porque assim, na verdade, o que acontece? A medula tem vários tipos de leucemia. Ela tem a linfóide, mieloide, né? Tem todo esse tipo de aguda. Então, alguns tipos de leucemia elas são mais agressivas, principalmente na criança. Então, o que acontece é quando você descobre, mas você não descobriu a tempo. Ou também, quando você descobre, acontece que nem aconteceu com uma paciente. Ela fez transplante, só que depois ela teve rejeição, já era tarde demais. Então, são todos esses fatores. A gente costuma dizer que quando chega a hora da pessoa, a pessoa vai. Mas a gente podendo evitar, né? A gente podendo prevenir, a gente podendo ajudar, isso é o essencial. A gente tem que fazer mesmo antes de acontecer. Bom, de hoje até amanhã, porque hoje é quinta-feira. Nesta quinta e nessa sexta, vocês estão fazendo as informações, a divulgação. E no sábado, o pessoal que puder, que se interessar, que tiver coração para pensar no próximo, vai se cadastrar como doador lá na Câmara Municipal. Isso, na Câmara Municipal, das 9 às 15 horas. A gente tem uma tolerância de meia hora aí para o pessoal que trabalha no comércio e levando o RG, né, os 2 números de telefone e indo com o coração, né, indo com a consciência de que se ele for chamado, ele vai doar, vai servir e vai ajudar o próximo. E assim, só relatando, Yara, de cada 100 mil doadores, um é compatível. Esse registro fica por 10 anos no Redome. Se ele não for chamado em 10 anos, depois ele pode estar renovando de novo. Desde que ele esteja com os dados deles atualizados lá no Redome, com telefone e endereço. E também que dentro da família, a porcentagem de compatibilidade entre irmãos do mesmo sangue é 25%. Então é assim, é quase você ganhar numa loto, numa loteria, num jogo. Porque até mais difícil, né? Nossa, porque é muito difícil. A miscigenação do Brasil é muito grande, porque a gente tem uma mistura de raça. Então aqui é muito mais complicado achar doador do que fora. Os Estados Unidos têm 5 milhões hoje, 5 milhões e pouco, a Alemanha 3 milhões e pouco, e o Brasil 1.800.000. A gente já está chegando encostando neles. Isso significa que o povo tem ainda uma grande consciência, né, daquilo que ele está fazendo. E também, né, porque a gente tem um caso, que eu vou até contar para você rapidinho, porque as pessoas entendam. A gente teve um paciente o ano passado que ele faleceu depois de 6 meses descobrir que tinha um doador. E a doadora era a irmã dele. E ela chegou na hora de fazer a doação, ela não fez. Não teve coragem? Não teve coragem de fazer. Teve medo? Teve medo, não fez. Então, assim... Nossa, ela deixou o irmão Ela morrer? deixou o irmão. Na verdade, ela deixou o irmão morrer. Ela ficou com muito medo, ela foi mal informada, tudo. E ele veio a falecer por conta desse transplante que ele necessitava e tinha como fazer. Então, é assim, a pessoa que tem medo, que ela acha que ela não vai doar, então, assim, ela nem faça o cadastro. Porque depois, a família, né, da pessoa tá naquela esperança que, encontramos o doador. E a família é avisada quando encontra o doador. Aí chega na hora a pessoa fala, não vou fazer. Aí isso já deixa de ser um pouco foi falta de informação, não foi? Para eles sim, foi falta de informação, porque são pessoas assim, né, sem um pouco de instrução, tudo, mas foi falta de informação.
e hoje ela se arrepende demais de não ter feito, então é complicado. Então essas coisas são muito sensíveis, né? E a gente não pode deixar também o paciente chegar lá no fundo da cama para a gente fazer a parte da gente. Porque o paciente da leucemia, do linfoma da mieloide, ele é uma pessoa que trabalha, namora, tem vida normal como todo mundo. E ele tem a esperança de sobreviver com a doação. Como o paciente da oncologia. Quando ele entra numa situação dessa, ele fica debilitado. Principalmente quando é criança, quando é uma pessoa de idade, que tem já um pouquinho mais complicado. Então a gente tem que fazer a parte da gente com a consciência. Se a gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente tem medo, nem faça o cadastro. Agora, se a gente acha que a gente é capaz de salvar uma vida, que a gente é capaz de levar 20 punções de agulha lá na medula, né, para retirar, a gente tem que fazer assim. Júlia, você trabalha com 2 grupos, né? O grupo que seria o doador e o grupo que precisa da medula. Da doação. Então, como é que é o cadastro para quem também divulgar? Porque às vezes a pessoa deve estar até com problema e não sabe que tem aqui na terra. Como é que você trabalha então, com isso? A gente faz umas palestras, né? O que a gente está fazendo no ano que vem é ter um local já para levar, para dar apoio psicológico, para acompanhar as famílias, principalmente nos direitos do paciente. Porque os pacientes, eles têm direito, eles não sabem usar os direitos deles. Então, o GAAN está aqui para ajudar a buscar esse direito para o paciente. Ele tem direito de transporte de ônibus sem pagar, ele tem direito de abatimento em escola, ele tem direito nas caixas econômicas de poder, né, arrumar a casinha dele. Então, ele tem o direito de um monte de coisa. E eles não sabem levantar o fundo de garantia. Também tem direito, né, de viajar fora do estado. Então, são direitos que o paciente não sabe. Tanto da leucemia como os pacientes da oncologia. Então, o GAAN, ele ajuda o paciente nessa parte também. E, na verdade, a gente está trazendo outras coisas para cá, para o hospital, para que dê amparo para essas famílias também. Ajudar, né, no transporte, tudo que eles precisarem. Então, o que a gente está fazendo? Qualquer pessoa que tenha alguma dúvida, que tenha esse problema na família, que esteja descobrindo, a gente deixa o telefone de contato, né? E está deixando um e-mail para as pessoas entrarem em contato com a gente também. Porque a partir do ano que vem a gente tem a sede, onde vai ser feito todo esse trabalho. E a gente vai fazer um trabalho teatral com as crianças, trabalho musical, trabalho de terapia, tudo para poder dar melhores condições para o paciente também, não ficar só no problema da debilitado sem nenhum motivo para viver. Essa é a parte mais importante. Agora, Júlia, nós tivemos 14 óbitos. Em compensação, qual que é a notícia boa? Quantos receberam medula e quantos foram salvos? Você tem esse número? Então, na verdade, esse número quem passa é o redômero, porque as famílias não deixam, né, movimentar esse número abertamente. Mas eu tenho em média que esse ano a gente conseguiu fazer o transplante aqui na região, que basicamente parece que foram 3. E isso já é um número muito grande. Porque você imagina, de 100 mil tirar um doador cadastrado, e tem o transplante autólogo que a gente estava conversando, que é o transplante do paciente para ele próprio. Então isso também é muito importante. Ele mesmo doa a medula para ele. Como isso? Como funciona? Isso não é feito, esse é feito no caso, por exemplo, de outro tipo de câncer. Sistema linfático, por exemplo? Não, na leucemia. Na leucemia também? Ele mesmo, que daí é feito um tratamento da quimioterapia, uma bateria de tratamento por química, né? E a medula dele zera e é recolocada de novo, né? Tira toda dele, trata fora dele e volta para ele. Volta para ele. Na verdade, não é tirar fora dele. Tem um tratamento que isso é a critério médico. Que a gente fala da parte da doação. Mas a parte do critério médico, eu até gostaria de pedir para você deixar trazer o médico aqui para explicar essa parte, né? Que essa parte não cabe a minha pessoa passar. Mas tem um tratamento que faz, que é a recuperação da medula e ela é transformada de novo para o próprio o doador dele é o próprio paciente. É ele Na mesmo. verdade, chega a ser cada caso um caso. Cada caso é um caso. Tem feito muito desse tratamento no Hospital Pio XII aqui, em São José dos Campos. Que os médicos lá tratam, por sinal, muito bem também. E é isso que a gente está querendo, né, levar para os outros hospitais. Porque assim, a gente tem 3 milhões de habitantes aqui na região. Então a gente merece ter um hospital de transplante aqui, merece que os cuidados dos nossos pacientes sejam feitos aqui. Não como tem sido feito, transportado para Jaú, para Barretos, para São Paulo. Isso, Yara, dá um problema, você não tem ideia do tamanho do problema que dá para as famílias. Porque muitas vezes elas não têm condições, acaba a família dela, entendeu? De ficar 8 meses. Porque, eu não sei se vocês sabem, a informação é que antes é difícil para achar o doador e fazer o tratamento. E depois a recuperação. Porque a recuperação tem que ter o maior cuidado. São 8 meses, sem pegar infecção, sem
Tem que ter contato, ficar alguém numa tem bolha, que ficar numa praticamente, bolha, né? entendeu? Senão o A pessoa trabalho fica hospitalizada ou vai para fica, cá? na maioria das vezes ela fica um período de 2 a 3 meses no hospital. Depois ela passa por uma casa de amparo. Aí ela fica lá todo dia indo para o hospital, fazendo tratamento, voltando. Mas isso é 8 meses que ela gasta 1 ano. Então a casa de amparo Então, tem que ser próxima ao hospital. Como Jaú é o ponto de referência para os adolescentes e para as pessoas mais adultas, tem sido feito em Jaú. Porque também, pelo convênio de muitas pessoas aqui, é para lá que vai. Mas a gente tem uma pessoa, que tem um menininho que fez o transplante pelo cordão umbilical. E ele está lá em Curitiba. Não tem tratamento do transplante de cordão umbilical aqui. Então ele está para lá. Aí o que aconteceu? Fez o transplante, ficou bonzinho e voltou. Só que deu uma sequela. Tipo um sarampo que saiu nele e era rejeição. Ela tinha vendido tudo. Tinha acabado a vida dela, ela teve que voltar para Curitiba com o neném de novo. Então isso é muito complicado. Como que a gente vai deixar a vida da gente? Tá certo, por uma pessoa que a gente ama, a gente deixa tudo. Mas tem condição que não dá, que você depois você volta como? Se puder facilitar, né? Se puder, a gente ter aqui a casa que ampara, o hospital que tenha do lado, né? Que a gente possa ajudar, isso é o essencial. É para isso que a gente O objetivo de vocês, então, é um hospital? O hospital já temos a parceria. O objetivo Que é o Frei Galvão e o Pio 12. O Pio 12, assim, na verdade, a gente ajuda, né, com o que pode no Hospital Pio 12, mas o nosso ponto de referência aqui é o Frei Galvão, que foi o primeiro hospital que abraçou. Ele faz transplante? Não ainda, mas provavelmente ano que vem, se Deus quiser, a gente já está encaminhando um estudo para fazer. Porque precisa do trabalho, Yara. Se não tiver o trabalho de quem faça esse incentivo e ajude o paciente, fica muito difícil também para poder trazer esse recurso para cá. E a gente o Frei Galvão trata o paciente enquanto ele não vai fazer o transplante. Ele vai tratar até o momento que ele pode fazer tudo que ele puder. Aí depois, né, a gente vai ter que levar esse paciente para outro local. Então você tem a parceria do tratamento e não da cirurgia e o pós-cirurgia. E a gente está lutando para que possa fazer isso pelo SUS também, não só na leucemia, mas também para oncologia. Porque tem muitos pacientes que têm condições, outros já não têm condições nenhuma. A gente luta. Mas o SUS não paga a oncologia? Não, o SUS paga uma parte da oncologia, mas não todo o tratamento. Agora, da leucemia não é pago nada aqui. A leucemia tem que sair fora daqui da região. Então, é onde complica a situação do paciente. Então, se você pensar bem pensado, eu acho que a gente merece, né, que o paciente seja tratado com respeito aqui na nossa região também. Então, é isso que o GAAN entrou na briga, modo de dizer, entrou aí na luta, né, para poder trazer esse recurso para o paciente para cá.